Olá pessoal, estamos agora na nossa terceira aula de matemática básica desde a tabuada. Esse módulo nós estamos trabalhando com o sistema de numeração indo-arábico. Vocês podem ver no mapa a região do rio Indo, né? Foi nessa região que o nosso sistema de numeração ele foi originado, ele foi criado. Mas por que ele tem esse nome, indo-arábico? Esse sistema passou a ser conhecido como Sistema de Numeração Indo-Arábico Indo em reconhecimento ao povo que criou o sistema, e arábico em homenagem ao povo árabe que o aperfeiçoou e o divulgou, ele divulgou pela Europa, né? Nessa região aqui, ó, que vocês veem no mapa, né? Essa aqui a gente chama de, na matemática, de Ashurá, né? São listras paralelas que têm 45 graus. Mas isso aqui a gente pode ser que a gente veja futuramente em geometria. Então essa região aqui era a região chamada região do rio Hindu. Foi nessa região aqui que o nosso sistema de numeração ele foi criado, ok? Com o passar do tempo, os símbolos criados pelos indianos para a escrita de números sofreram várias modificações. Isso se deve porque na época não existia imprensa, né, como existe hoje, que a tipografia, os números, as letras eram padronizadas, né? Antigamente era tudo manuscrito e cada pessoa que fazia o manuscrito, ele fazia uma simbologia da forma que ele escrevia. Até chegar na representação atual, por exemplo, os algarismos que nós conhecemos são esses aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses símbolos são chamados de algarismos indo-arábicos. Então, na verdade, com esses símbolos aqui, você pode formar qualquer número que você conheça, na verdade, né? Então, por exemplo, o número 10 é formado pelo algarismo 1 e o algarismo 0. Se fosse ver o número 25, ele é formado pelo algarismo 2 e o algarismo 5. Ok? Vamos adiante. A seguir, como alguns sinais que já foram usados para escrever os algarismos indo-arábicos foram se modificando, né? Então, nessa tabelinha, você vê que ao longo dos séculos, a escrita ou a representação gráfica dos algarismos ele foi se modificando. Como eu falei para vocês, né? Na época não existia imprensa. Então, as pessoas que eram os copistas, né, que escreviam, eles faziam da forma que eles achavam que era o que eles copiavam, né? Então, para vocês terem uma ideia, no século 20, século 12 aqui, os números eram assim, o número um, aqui o número 2, o número 3, o número 4, né? E assim por diante. No século 13, olha como é que ficou nosso sistema de numeração. No século 14, século 15 e aqui por volta de 1524. Ok? O sistema de numeração indo-arábico é um sistema posicional. Isso porque o mesmo algarismo tem valores diferentes para cada posição que ocupa no número. Então nós vamos ver que cada número, os algarismos ocupam uma posição. E essa posição, os algarismos têm um valor que é chamado valor posicional. Eles são lidos da direita para a esquerda. Então, por exemplo, o primeiro algarismo é chamado de algarismo da primeira ordem, da direita para a esquerda. O segundo é o algarismo da segunda ordem, depois vem o algarismo da terceira ordem e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, o número 4527. Né? A gente vai ler, lembre-se que a gente vai ler da direita para a esquerda, ok? Da direita para a esquerda. A gente escreve, é meio contraditório isso, né? Mas a gente escreve o número da esquerda para a direita, mas a gente vai começar a analisar da direita para a esquerda. Aqui, por exemplo, o algarismo 7 aqui, ele é de primeira ordem, porque ele vem da direita para a esquerda, é nesse sentido. Então, o da segunda ordem é o 2, que é o da dezena. O 5, o algarismo 5 é o da terceira ordem e o 4 é o da quarta ordem. Vejam que sempre eles aumentam, por exemplo, o da segunda ordem ele é 10 vezes maior que o da primeira ordem. O da terceira ordem é 10 vezes maior
que o da segunda e o da quarta ordem é 4 vezes maior que o da primeira ordem, ou 10 vezes maior que o antecessor. Quando você for compor esse número, você vai sempre pegar da última ordem para a primeira ordem. Então, nós começamos daqui, ó, da última ordem, que era a quarta ordem, para a terceira, para a segunda e para a primeira. Pegando nesse sentido aqui, ó. Se a gente for pegar nesse sentido, vai ser 4.000 e vamos somando. 4.000 mais 500 mais 20 mais 7. A gente vai compor o número. 4.000 mais 500 mais 20 mais 7, que vai dar 4.527. Que é esse número que estamos analisando aqui. O sistema indo-arábico ele é também conhecido como sistema de base 10 ou decimal. Nas próximas aulas, nós vamos começar agora a chamar o nosso sistema de numeração indo-arábico de sistema de base 10, ou mais conhecido como sistema decimal. Vamos ver um exercício aqui. Ó. O exercício 1 fala assim, decomponha os seguintes números. Então, o número 25, se a gente for decompor ele, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar 20 mais 5, porque tem o da primeira ordem, que é o algarismo 5, que vale 5, e o algarismo 2, que é da segunda ordem, que vale 20. Então, vale 20 e 5, decompondo ele. O número 37, decompondo ele, usando a mesma lógica, então vai ficar 30 mais 7. O 69, usando a mesma lógica, vai ficar 60 mais 9. 758, agora já vai ficar assim, ó. Agora vai aparecer mais um algarismo aqui. Então vai ser unidade, dezena e centena. Então o 7 aqui vai ser de 100, então vai ser 700. 5 é dezena, 50 e 8 é unidade. Então 700 mais 50 mais 8. 973. Então aqui unidade, dezena, centena. Então, 9 está na centena, é 900, 7 na dezena, 70 e o 3 na unidade, 3. Então, 900 mais 70 mais 3. Vamos ver o exercício 2. Agora a gente vai fazer o contrário. Em vez de decompor o número, a gente vai compor. Então, vamos ver aqui na letra A. 40 mais 7. 40 mais 7, 47. Então, aqui, ó, dezena e a unidade. 70 mais 1. 70 é dezena, que são 7 dezenas, mais 1. Então, vai ficar 71. 200 mais 90 mais 3. Então, 200 aqui é a centena, 90 a dezena e 3 é a unidade. Então, 200 mais 90 mais 3, 293. 800 mais 40 mais 2. Então, compondo o número, vai ficar 842. Beleza? 2.000 mais 600 mais 50 mais 3. Agora aqui, ó. 2.000 está na casa do milhar, 600, centena, 50 é a das dezenas e 3 é da unidade. Então, 2.000 mais 600 mais 50 mais 3 vai dar 2.653. Bom, na próxima aula nós vamos continuar estudando sistemas de numeração, onde agora nós vamos aprender a ler esse número, né? Eu falei para vocês aqui no exemplo, 1.243, 3.402, nós vamos ver exemplos com números maiores e vamos aprender a ler eles. Por exemplo, como é que você sabe que o número é milhão, bilhão, milhar, né? Lógico, né, que esses números muito grandes, né, foge do escopo do nosso trabalho aqui, que é matemática básica, né? Mas futuramente, se vocês avançarem, nós vamos aprender a ler esses números bem maiores aí. Fique atento e não perca, já estamos chegando no final dessa etapa, né? Aqui nossas referências e até a próxima aula.